Oi, eu sou a Raíssa, do primeiro semestre do curso de Medicina, e hoje eu vou fazer a apresentação da atividade de anatomia lúdica. Eu dividi os músculos a serem apresentados por área, com uma cor diferente. A área da cabeça e pescoço eu coloquei a cor verde, marcações em cor verde. O membro superior marquei com rosa, as marcações do dorso e do abdômen de amarelo e do membro inferior de azul. E eu vou começar a mostrar os músculos da cabeça. Na região da cabeça e do pescoço, o primeiro músculo que a gente pode apontar é o ventre frontal do occipito frontal. Ele serve para enrugar a pele da região frontal e para elevar o supercílio. O segundo é o prócero, que ele está inserido na região da glabela e ele serve para desviar medialmente e inferiormente o supercílio. O terceiro é o corrugador do supercílio, que também desvia medialmente e inferiormente o supercílio. O quarto, ele se encontra na região da boca, ele é conhecido como o levantador da asa do nariz e do lábio superior, e como o próprio nome diz, a sua função, ele eleva a asa do nariz, que é essa borda lateral do nariz, e o lábio superior. O quinto músculo que a gente pode apontar é o zigomático maior, e ele tem a função de elevar e posteriorizar o ângulo da boca. Já o sexto é o zigomático menor e ele serve para elevar o lábio superior. O sétimo é o orbicular da boca e ele serve para a oclusão do vestíbulo bucal. O oitavo músculo a gente encontra aqui na região do olho e ele é o orbicular do olho. Ele é dividido em duas partes, o orbicular palpebral e o orbicular orbital. O palpebral a gente utiliza ele quando a gente pisca ou quando a gente vai dormir, fecha os olhos para dormir, e o orbital a gente utiliza ele em situações que a gente pisca com mais intensidade. O nono músculo a gente encontra aqui na região lateral e ele é conhecido, um dos conhecidos músculos da mastigação. Ele é o músculo temporal. Ele se encontra aqui na fossa temporal e ele serve para elevação da mandíbula. Já o décimo músculo, ele se encontra inserido no ângulo da mandíbula e ele é conhecido como masseter, também músculo da mastigação, e ele serve para elevação e para protusão da mandíbula. O 11º músculo é o mentual e ele serve para elevar o lábio inferior. O 12º, que se encontra logo ao lado do mentual, ele é o depressor do lábio inferior e ele abaixa o lábio inferior. O 13º é o depressor do ângulo da boca e ele serve para deprimir o ângulo da boca. O 14º é um músculo que está aqui na região do pescoço e ele vem até a borda da mandíbula. E ele é conhecido como músculo platisma e ele serve para enrugar essa pele do pescoço, para elevar essa pele do pescoço. O 15º músculo, a gente encontra ele aqui na região lateral da boca. Ele também faz parte da mastigação e ele é bem utilizado pelos bebês na amamentação. Ele é o músculo bucinador e a sua função é fazer com que o alimento que está sendo mastigado, ele permaneça entre os dentes para que ele consiga ser mastigado verdadeiramente. O 16º é um dos músculos que faz parte da cabeça, do pescoço e também da divisão, um dos principais divisores dos trígonos do pescoço, que é o esternocleidomastoide. Ele divide o pescoço em trígono anterior e posterior, juntamente com o trapézio, que a gente ainda vai falar, e ele serve, entre uma das suas funções, ele lateraliza a cabeça. Da região de membro superior, o primeiro músculo muito importante é esse marcado com o número 17. Ele é o trapézio e ele faz parte do dorso, do membro superior e da região do pescoço. No pescoço ele divide os trígonos, ele é uma das bordas do trígono posterior.
E no membro superior, ele faz elevação e retração da escápula. O próximo músculo é esse mais lateral aqui, com a marcação de número 18, e ele é conhecido como elevador da escápula justamente por elevar a escápula. Os próximos músculos estão na região anterior. O 19º é o peitoral maior e ele serve para a extensão do braço e para a rotação medial. O 20º é o músculo peitoral menor e ele serve para rotação medial do braço. Os próximos 4 músculos, eles são conhecidos como o manguito rotador e eles são o 21º na parte anterior da escápula, o subescapular, que fica na fossa subescapular e ele serve para rotação medial. O 22º, que fica nessa parte superior, acima da espinha da escápula, que é o supraespinhal, e ele serve para a abdução do braço até 15 ou 45 graus. Algumas literaturas trazem esse distanciamento, essa angulação, perdão. O 23º é o infraespinhal e ele serve para a estabilização da articulação glenohumeral e para a rotação lateral. E o 24º, que é o redondo menor, ele também serve para a rotação lateral. Já o 25º, que fica logo abaixo do redondo menor, é o redondo maior e ele serve para a rotação medial e para a adução do braço. Um pouco mais embaixo, o 26º é o latíssimo do dorso. Ele faz parte, é um dos componentes, junto com o redondo maior, da linha axilar posterior e ele tem a função de rotação medial do braço. Aqui na região superior, abaixo do trapézio, a gente encontra os romboides maior e menor. O menor é o 27 e o maior é o 28, e eles têm a função de retração também da escápula. Os próximos músculos são na região anterior, a gente consegue encontrar o serrátil anterior. O serrátil anterior, ele serve para a estabilização da escápula e ele serve para a aproximação da escápula da parede torácica posterior. No próprio membro superior, nós encontramos alguns músculos muito importantes. Esse marcado com o número 30 é o deltoide. Ele é geralmente o músculo onde nós tomamos injeções intramusculares no membro superior, vacinas, enfim. E ele tem 3 principais funções: é a flexão do braço, a extensão do braço e a abdução acima de 15 ou 45 graus, dependendo da literatura que a gente está analisando. O 31º é o bíceps braquial e ele serve tanto para a flexão do antebraço como para pronação. E ele está aqui com a marcação de número 31. O de número 32 é o tríceps braquial, ele fica na região posterior. Como o nome diz, ele tem 3 cabeças e a principal função dele é a extensão do antebraço e também a extensão do braço. Aqui na região do antebraço, esse músculo que nós temos com a marcação 33, ele é o bráquio radial e ele serve para pronação do membro do antebraço e ele também serve para dividir a massa flexora e extensora do braço. A extensora ficando na parte lateral e a flexora ficando na parte medial. Na região do dorso, nós temos em marcações amarelas o 34 e o 35, que são respectivamente o serrátil posterior inferior e o serrátil posterior superior. O inferior tem a função de depressão das costelas e o superior tem a função de elevação das costelas. Na parte anterior do abdômen, nós temos alguns músculos muito importantes. Nessa região aqui, nas marcações 36, nós temos o oblíquo externo.
Na marcação 37, nós temos o oblíquo interno e os dois servem para rotação do tronco. O 38, que está desse lado aqui, é o transverso do abdômen e ele também serve para a rotação do tronco. O 36 e 37, os oblíquos externos e internos, eles também servem para a flexão do abdômen, flexão do tronco. O 39º, bem no meio, abaixo dos tendões dos outros 3 músculos anteriores, ele é o reto abdominal e ele serve exclusivamente para a flexão do tronco. O 40º fica na parede posterior do abdômen e ele é conhecido como psoas maior. Junto com ele também nós encontramos o psoas menor e os dois eles têm função de flexão do abdômen, do quadril e flexão da coxa. Depois do ligamento inguinal, eles vão se unir com o músculo ilíaco, formar o ilio-psoas, e aí eles vão cumprir mais essa parte de flexão da perna. Na região de membro inferior, nós encontramos aqui nas marcações 41, 42 e 43, respectivamente, os músculos glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. O glúteo máximo, ele tem a função de extensão, rotação lateral e adução da coxa e abdução da coxa. O 42, que é o glúteo médio, e o glúteo mínimo, que é o 43, eles têm a mesma função, que é a adução e rotação medial da coxa. Na região anterior da coxa, nós temos o quadríceps femoral, marcado pelo número 44, e ele é dividido em 4 cabeças. O reto femoral, ele serve para a extensão da perna e para a flexão da coxa. O vasto lateral, que fica na região lateral da coxa, ele serve para a extensão da perna. O vasto intermédio, que fica abaixo do reto femoral, também tem a função de extensão da perna. E o vasto medial, que fica na parte medial da coxa, ele também tem a função de extensão da perna. Na região posterior da coxa, nós temos a marcação do 45 e o 46, que são respectivamente o semitendíneo e o bíceps femoral. O semitendíneo, ele tem a função de flexão da perna e extensão da coxa, e o bíceps femoral, ele tem a função de flexão da perna e de rotação lateral da perna. Aqui na região anterolateral da perna, nós temos 2 músculos, o 47, o marcado 47 é o tibial anterior e o marcado 48 é o fibular longo, e o tibial anterior, ele faz flexão dorsal do pé e ele faz inversão do pé, já o fibular longo, ele faz eversão do pé. Posterior da perna, nós encontramos em 49 e mais superficial o gastrocnêmio e com a marcação 50 o músculo sóleo. Os dois juntos, eles formam o que a gente conhece como batata da perna informalmente e eles servem para a flexão plantar do pé.